Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa, dando sequência às nossas videoaulas da disciplina de preparo de amostra para análise alimentar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira técnica de preparo de amostra, que é a técnica por via seca. Nós iniciamos por essa técnica porque, dentre todas as técnicas de preparo de amostra, talvez essa é a mais fácil de compreensão. Um motivo é que todos nós, um dia, ou pelo menos já vimos, como que um carvão queima, como uma madeira queima numa fogueira. E já observamos também que a energia gerada durante esse processo faz com que a matéria orgânica da lenha, do carvão, seja convertida em CO2 e água. E o material remanescente, que são as cinzas, nada mais é do que os óxidos metálicos, o material que não é volátil durante essa reação química, durante esse processo. Por esse motivo, a compreensão da técnica de preparo de amostra por via seca, ela é bastante simples. Então, dentro da nossa sequência analítica, nós finalmente vamos iniciar agora a etapa de preparo de amostra. Até então a gente falou bastante sobre as etapas preliminares, que seria a amostragem, o pré-tratamento da amostra, a escolha dos métodos e a definição das hipóteses. E agora a gente entra realmente no preparo da amostra. Bom, quando a gente está falando então em preparo de amostra por via seca, o destaque principal vai ser dado pela energia utilizada, que em geral é a energia térmica. A reação química empregada nesses processos por via seca sempre vai ser a combustão, né? Então ela é uma técnica aplicada preferencialmente a compostos orgânicos, né? Eliminação da matéria orgânica de amostras para análise de metais. Mas eu também posso utilizar essa estratégia de aquecimento, de oferecimento de energia térmica para fazer a transformação de elementos muito resistentes, refratários, para espécies de mais fácil dissolução e transformação química. Então, essas técnicas são chamadas de fusão, mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. O objetivo principal, como a gente já discutiu em aulas anteriores, é transformar uma amostra sólida em solução. A gente vai ter que considerar aqueles conceitos de escolha de método novamente, respondendo as 5 perguntas. Qual é a finalidade? Se é quali, quanti ou estrutural? Quanto que eu tenho de amostra? Qual é a disponibilidade de amostra minha? Qual é a concentração da minha amostra? Qual é a característica do meu analito e da minha amostra? Esse é um ponto bastante importante para as análises por via seca. Então, se o meu analito ele é volátil, se o meu analito ele pode ser decomposto por conta da temperatura, essa é uma técnica que não serve para isso, tá? E a técnica analítica que a gente vai definir os instrumentos, né? Ela também tem relevância para esse método por via seca, que em geral, quando a gente faz por esse procedimento, via seca, nós não podemos considerar concentrações muito baixas. Então, os instrumentos que detectam na faixa de ppb, por exemplo, análise por ativação neutrônica, em CPMS, já provavelmente essa é uma técnica que não vai ser muito adequada por conta dos problemas de contaminação que a gente vai discutir mais à frente. Quando a gente pensa em um procedimento de análise química ideal, um procedimento de preparo de amostra ideal, ele tem que considerar algumas coisas. Tem que ser rápido, capaz de decompor a amostra completamente, né? Lembra que nas aulas anteriores a decomposição parcial trazia erros para análise química, principalmente quando a gente está falando de eletroquímica ou no ICP-MS também. Os reagentes eles têm que ter grau de pureza
elevado e ele não pode interferir na determinação. Então, se eu estou usando um solvente orgânico e ele for incompatível com o equipamento analítico que eu estou fazendo, esse reagente ele não vai ser ideal. A pureza, né, tem que ser alta, tanto na limpeza como nos reagentes, para não ter contaminação. Os frascos que a gente utiliza, eles têm que ser inertes. Então, quando a gente está falando aqui de procedimentos de preparo de amostra por via seca, todos esses parâmetros vão ter que ser considerados no processo. Então, entre as técnicas, né, de preparo por via seca, nós temos vários procedimentos que são usualmente empregados. Tá? O mais comum de todos é a decomposição por via em frascos abertos, em sistemas abertos. O equipamento mais usual para isso é o forno do tipo mufla. Depois nós temos as decomposições por via em sistemas fechados. Aqui 2 exemplos que eu vou trazer, que é o frasco de Schrödinger e a bomba de combustão. Temos também a combustão em sistemas de micro-ondas fechados. A decomposição por sistema dinâmico, que é muito parecido com os anteriores, só que a diferença é que eu tenho um fluxo de oxigênio que vai catalisar essa combustão dentro desse processo. Então tem algumas técnicas que são tubo de combustão, com plasma de oxigênio, tracer mate e Wickbold, né? Todos têm características similares. Vamos falar um pouquinho sobre o processo em si. Então, lembre que eu comentei que para essa técnica, o objetivo principal é a eliminação da matéria orgânica por uma reação química. Essa reação nada mais é que a reação de combustão. A gente vai estar utilizando como reagente químico temperatura e o oxigênio, né, atmosférico ou inserido através de cilindros gasosos aí que contêm oxigênio. Mas o resumo da equação nada mais é do que aquele composto orgânico presente em proteínas, na celulose, em ligninas, ele é oxidado pelo oxigênio presente ali naquele ambiente. Em alta temperatura, essa reação é espontânea, produzindo CO2 e água. Tudo que não for orgânico, né, proveniente do carbono orgânico, vai se transformar em óxidos, né, ou pode formar também pares conjugados com materiais remanescentes da própria amostra, como sulfatos, cloretos, que estão presentes ali na matriz e podem compor um novo material remanescente. Essa reação de combustão, então, ela é explorada em todos os sistemas que a gente vai ver. O primeiro deles é o sistema aberto, decomposição por via seca. Normalmente ele é realizado em fornos do tipo mufla, que podem atingir temperaturas aí bem elevadas, na ordem de 1500, 1600 graus. Como é o funcionamento? Em geral, eles são por resistências elétricas, né, o aquecimento condutivo. Todo o ambiente interno é recoberto com material refratário. Então, quando essa portinhola é fechada, esse ambiente aqui chega a temperaturas bem elevadas, porque esse material mantém o calor retido dentro dessa câmara. Então, os modelos são os mais variados, desde os mais simples, com controles analógicos, até os digitais, que tem rampa de aquecimento, controle de temperatura, alarme, ciclos de resfriamento e outros mais. Bom, como funciona o procedimento, então, de preparo de amostra por via seca utilizando muflas? É bastante simples o processo. A gente vai fazer o uso de uma quantidade da minha amostra, adicionar essa amostra a um copinho, né? Nesse caso aqui o que a gente usa é um cadinho de um material resistente à temperatura, né? Esse cadinho é de porcelana, então ele suporta temperaturas aí na ordem de até 1000 graus. Esse material, né,
ele tem que ser inerte o suficiente para não reagir com a amostra. Então, se eu estou, por exemplo, aqui, nesse estudo de caso, querendo determinar o teor de cloro em uma amostra de planta, essa amostra não pode reagir com o cadinho, com a porcelana em si. Então, a amostra é adicionada, o cadinho é preenchido com essa massa de 1 grama e eu adiciono aqui um reagente complementar, que é para evitar que o cloro vá embora por volatilização. Eu adiciono o carbonato de sódio. O que vai acontecer em a reação química durante esse processo? O carbonato é eliminado como CO2, e o cloro, se eu não adicionasse o sódio aqui presente, ele poderia formar o cloro gasoso e ser perdido. Mas na presença de sódio, ele forma o NaCl, que tem ponto de fusão bastante elevado, e aí ele permanece ali em solução. Esse conjunto todo é levado à mufla e a temperatura de trabalho é em torno de 550 graus. Lembrando aqui que qualquer matéria orgânica com temperaturas superiores a 400 graus já começa o processo de decomposição e liberação de CO2 e água. Então, o cadinho com a amostra é mantido sobre aquecimento em torno de meia hora, pelo menos meia hora, até que toda a matéria orgânica seja decomposta e sobre apenas uma cinza de coloração bem clara, uma cinza branca residual. Ainda, apesar da matéria orgânica ter sido eliminada, o material remanescente que interessa para nós aqui, nesse caso o cloro, ele está numa forma sólida. Então eu preciso converter essa fração para uma solução aquosa, para poder ser levada até o equipamento para análise química, nesse caso, uma análise volumétrica. Então, eu preciso dissolver esse sólido agora, fazendo o uso de uma solução. Então, no próprio cadinho, eu adiciono agora uma solução de ácido nítrico 2 mol por litro, aqueço esse conjunto numa chapa aquecedora e aí eu dissolvo esse precipitado, esse composto sólido, e transfiro isso para um balão volumétrico, podendo ser filtrado ou não. Em geral, com uma boa etapa de solubilização, você pode transferir na totalidade sem a necessidade de filtragem. E aí, a solução pronta pode ser levada à técnica analítica para análise do cloro. Então, vejam que é bastante simples esse processo em si. Fazendo uma analogia com a fogueira que a gente discutiu anteriormente, seria a mesma coisa que você pegar uma madeira, queimar ela no fogo, num processo térmico, a cinza que sobrou você recompõe ela, captura essa cinza e dissolve ela no ácido. E então essa solução ela vai trazer para nós a composição mineral daquela madeira, daquela amostra que você tinha. Então é bastante simples de visualizar e por isso é a técnica inicial da nossa discussão. Só que nem tudo são flores nessa técnica de decomposição por via aberta. Por quê? Vários compostos metálicos, vários elementos químicos têm como característica serem voláteis. Por exemplo, o mercúrio, o chumbo, o cádmio são elementos que em temperaturas baixas, relativamente baixas, na ordem de 300, 400 graus, já são perdidos por volatilização. Então, esses elementos não são apropriados para fazer o preparo de amostra por técnica via seca em frascos abertos, porque com certeza a gente vai perder. Então, nesse exemplo aqui trazido para vocês, vejam que o mercúrio em amostras de peixe, a 110 graus já tem perdas de 81%. O potássio em amostras de tecido nervoso humano, em temperaturas de 600, 700 graus,
tem perdas aí, ó, que podem chegar a 90%. Praticamente todo o potássio foi embora, né? O que acontece aqui? Muitas vezes esse elemento, né, nesse exemplo aqui, o potássio, pode se ligar a uma fração orgânica, formar um composto volátil, um éster, por exemplo, e acabar sendo removido da amostra, trazendo então erros para o procedimento analítico. Então é muito importante saber se o procedimento que você está utilizando vai eliminar, vai causar perdas do seu analito ou não, tá? Isso tudo previamente você precisa avaliar as metodologias e saber se ela está validada para aquele elemento em especial. Aqui só alguns exemplos, né, num trabalho clássico do Bloch, de 1979, onde ele avaliou diversos elementos e quanto às suas perdas. Vejam aqui que todo mundo que tem 3 cruzinhas, 3 mais, tem perdas superiores a 20%. Então, é uma quantidade bastante grande de elementos que são perdidos, tá? Mas lógico que depende, muda de matriz para matriz, muda de elemento para elemento, tá? Então é importante a gente olhar de forma bastante crítica que pode haver as perdas, mas é uma técnica bastante simples e bastante eficiente para elementos usualmente determinados, né? Como cálcio, magnésio, enxofre e outras técnicas. Talvez o único aprimoramento que a gente tem para essa técnica dos fornos do tipo mufla são os fornos de micro-ondas, aquecidos por radiação micro-ondas. A grande vantagem desses fornos em relação daqueles de aquecimento resistivo é que esses fornos têm um maior controle da temperatura e eles são mais rápidos, eles aquecem de forma muito mais controlada e rápida do que a mufla. Por quê? Dentro desse conjunto de refratário aqui, ele tem placas de carbeto de silício. O carbeto de silício, quando exposto à radiação micro-ondas, ele absorve a radiação micro-ondas e ele entra em incandescência. Ele aquece muito rapidamente, podendo chegar a temperaturas aí superior a 1000 graus. Então, quando eu estou com a radiação micro-ondas ligada, essas placas absorvem a radiação micro-ondas e aquecem, direcionando essa radiação infravermelha diretamente sobre a amostra. Então ela não precisa aquecer o forno todo, né, para começar já a oferecer a temperatura. Nesse caso, né, ela aquece muito mais localizada, de uma forma muito mais eficiente. Isso é vendido comercialmente, né, pela SEM, e existem outras empresas também que têm equipamentos similares como esse. Bom, as vantagens dos sistemas de decomposição por via seca são bem interessantes. A primeira delas, e talvez a vantagem mais proeminente, a vantagem mais destacada, é a possibilidade de fazer quantidades de amostra bastante elevadas, né? Eu posso colocar lá 100 gramas de amostra para fazer a decomposição. O único empecilho é o tempo que isso vai demorar, mas é possível realizar quantidades grandes de amostra nesse sistema. Isso é uma vantagem bastante grande operacional, porque a relação massa-volume posteriormente pode ser bastante reduzida. Então, por exemplo, eu posso colocar 100 gramas de amostra para decompor, eliminar toda a matéria orgânica e obter uma quantidade de cinzas. E essas cinzas, eu recuperar ela num volume mínimo de ácido. Então, eu vou ter uma proporção de 100 gramas de amostra em, por exemplo, 10, 50 ml de volume. Então, as concentrações daqueles elementos que estariam muito baixas por uma técnica convencional, nesses casos, são aumentadas. Então, para procedimentos analíticos que têm sensibilidade baixa, isso é uma vantagem muito bacana. Outra vantagem é operacional, que você não precisa ficar atento, né, a essa análise. Apesar dela demorar,
você não tem muito trabalho com ela. Você coloca lá no forno e larga ela por 2 horas aquecendo, né? O resultado final vai ser as cinzas que você vai recuperar dentro desse processo. O único reagente que a gente usa nesse procedimento é o oxigênio atmosférico e a solução ácida diluída para dissolver depois os óxidos, né? Então, mas o procedimento realmente de decomposição não necessita de reagentes adicionais nenhum, né? À exceção de alguns reagentes de captura, né? Como aquele exemplo do carbonato de sódio que foi adicionado para segurar o cloreto. Não requer capelas especiais, porque o vapor que está sendo liberado nada mais é do que CO2 e água, e as soluções, né, final, elas podem ser compatibilizadas de acordo com o que você vai utilizar. Então, normalmente, soluções ácidas diluídas são adequadas a todos os equipamentos que a gente vai utilizar para análise de metais. Mas também essas técnicas têm desvantagens já discutidas. A primeira delas é a perda por volatilização, né? Essas perdas podem acontecer pela própria característica do elemento ser volátil, mas também pode ser perdido pela formação de aerossóis, né? O que seria isso? A fumaça. Quando você coloca a amostra para fazer a decomposição por temperatura, essa temperatura ela tem que ser aumentada gradualmente. Você não pode jogar uma temperatura muito elevada, né, para a decomposição já logo de início. Por quê? Porque senão você vai decompor a matéria orgânica em compostos de menor tamanho, e esses compostos de menor tamanho podem ser projetados, saírem na forma de fumaça, na forma de aerossol. O que é fumaça? Nada mais é do que parte das partículas. Então eu não posso ter fumaça nesse procedimento, né? Ele tem que ser um aquecimento gradual, iniciar com temperaturas menores, produzir a carbonização para depois ser decompondo gradualmente a CO2 e água sem a emissão de aerossol. Outra forma também que acontece e complica um pouco o procedimento é a geração de espuma por conta da formação de um filme sobre a superfície, e conforme a amostra vai degradando, vai gerando CO2, né, e esse CO2 não consegue romper esse filme superficial e aí ele forma espuma. Conforme a espuma vai crescendo, né, de forma similar a um leite fervido, por exemplo, num canecão, essa espuma ela vai subindo, né, ela vai sendo arrastada, ganhando volume, e aí ela pode cair fora do frasco. Então, isso é uma limitação. Isso acontece muito com açúcares, acontece com mel, né, amostras que têm viscosidades aí um pouco mais elevadas. Tem como solucionar, a gente adiciona alguns agentes aditivos que evitam a formação de espuma, né? Soluções à base de amônia, alguns álcoois que podem ser misturados, diminuindo essa tensão superficial. Então, tem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Por ser um frasco aberto, né, tem o risco de contaminação. A gente pode ter a entrada de componentes externos por conta desses frascos operarem aí por longas horas abertos. Alguns compostos formados durante essa decomposição muitas vezes podem ter difícil dissolução, né? Formam óxidos refratários e aí acabam tendo uma dificuldade de dissolução. Mas as cinzas elas podem ser retrabalhadas, né? Colocadas em presença de ácidos que têm a capacidade de dissolvê-los em si. Então é uma limitação isso, mas nem tanto, né? Não é tão crítica como as outras que a gente tem ali. Bom, se os frascos abertos têm uma série de limitações, né, principalmente de contaminação e perdas,
Por que não fazer, então, essa decomposição em sistemas fechados, né? Uma das estratégias que foram preconizadas aí para fazer essa decomposição em frascos fechados é o frasco de decomposição de Schrödinger, ou frascos de combustão por oxigênio, frascos de oxigênio. O primeiro trabalho foi publicado em 1892, então vejo que é uma técnica já bem antiga, mas ela foi consolidada mesmo por Schrödinger em 1955. Então é um procedimento já clássico, bem antigo, mas que tem a sua relevância operacional. Hoje, nos laboratórios, ele já não é mais utilizado, mas ele é importante historicamente para o nosso contexto, para a gente entender o que a gente tem de mais moderno na atualidade. Ele normalmente foi utilizado para fazer análise de materiais orgânicos de difícil decomposição, né, como medicamentos, polímeros, plásticos, né, é uma estratégia bem interessante de ser utilizada, e principalmente aqueles compostos que podem queimar, né, que são compostos orgânicos que vão fornecer aí, a combustão, são utilizados pela reação de combustão. Como que funciona, então, o frasco de Schrödinger? Nada mais é do que um Erlenmeyer. Nesse Erlenmeyer, eu vou adicionar ao fundo uma solução de captura. Pode ser uma solução ácida, pode ser uma solução alcalina, pode ser água simplesmente, tá? Eu tenho uma rolha que é acoplada hermeticamente aqui, né, no gargalo do nosso Erlenmeyer, e ele é preso uma haste metálica, normalmente de platina, nessa rolha. Ao fim dessa haste, eu tenho um cestinho onde eu posso colocar a amostra aqui. A amostra normalmente ela é embrulhada em um papel de filtro, um papel sem cinzas, né, que é só de celulose. E então essa amostra eu faço um pacotinho, eu pego a minha amostra, coloco no meio do papel, faço um pacotinho, deixo uma ponta e encaixo nessa haste, nesse cestinho da haste. Eu deixo normalmente uma pontinha onde eu vou produzir uma chama. Eu vou queimar aqui com um fósforo para ter uma chama piloto para iniciar a combustão. O que eu faço então? Na minha solução já contendo a solução de captura, eu venho com um jato de oxigênio, elimino o ar que estava aqui dentro e troco esse ambiente, torno ele rico em oxigênio. Com a minha amostra no cestinho e com a chama piloto, eu venho aqui e fecho o frasco, né, com a chama na ponta. Quando eu faço isso, fecho esse sistema, como o ambiente é rico em oxigênio, essa chama ela ganha um vigor, né, e ela praticamente queima toda a amostra, né, por conta do volume de oxigênio que a gente tem aqui. Essa combustão ela tem que ser planejada de forma ao que o volume de oxigênio que você coloque ali dentro é suficiente para queimar toda a amostra. Ela tem que converter essa amostra toda em cinzas. Percebe que como o sistema é fechado, tem uma grande vantagem, porque mesmo que o composto metálico que você queira analisar seja volátil, ele vai ficar contido dentro desse sistema, nesse ambiente. E aí, essa solução de captura, ela pode ser agitada nesse frasco aqui. O que vai acontecer? Ela vai lavar as cinzas que ficaram no cesto e vão capturar aquele metal que estava na forma volátil aqui. Então, a solução de captura vai conter todos os elementos metálicos remanescentes dessa combustão. O CO2 e a água vão continuar aqui dentro, então esse cilindro ele vai estar pressurizado, né? O CO2 vai estar contido aqui. A hora que você abrir esse frasco, você vai ter uma despressurização. Então o CO2 vai sair como um jato pressurizado, né? Vai fazer um dentro desse sistema. Essa técnica
ela foi muito utilizada para análise de não metais. Por quê? Porque esses compostos todos são voláteis quando queimados, né? O cloro, o bromo, o flúor, o iodo, né? Sempre que você adiciona isso num sistema de queima, né? Combustão, eles vão ser perdidos como gases. Então, nesse sistema fechado, você garante que isso não ocorra. Muitos trabalhos com mercúrio, né, os precursores de mercúrio, foram todos realizados com esses frascos de Schrödinger. Aqui é uma relação entre massa de amostra e volume do frasco. Lembra que eu comentei aqui que você precisa ter oxigênio suficiente para queimar toda a amostra? Então, para que você queime 10 gramas de amostra, você vai precisar ter um volume de 10 litros. Né? Você vai precisar pelo menos 10 litros de oxigênio naquele ambiente para garantir que a amostra seja totalmente queimada. Né? Lógico que usualmente não usa-se massas tão grandes por conta da dimensão desse frasco que tem que ser adotado. Então, em geral, usa-se na ordem de miligramas de amostra com frascos de até 1 litro de volume. Pode ser utilizado aí. Algumas soluções absorvedoras, né, só para exemplificar. Então, para flúor, por exemplo, a solução absorvedora basicamente foi água, cloreto também, ou uma solução alcalina, garantindo aqui uma composição de NaCl. Bromo, para manter ele oxidado, com uma solução de peróxido. Né? Mercúrio, uma solução ácida de ácido clorídrico, assim como os outros metais, né? Tem interação melhor com ácidos em si. Tá? Alguns aditivos podem ser utilizados, então, por exemplo, aqui o KClO3 é utilizado para aumentar a taxa de oxigênio desse ambiente, então garantindo uma oxidação um pouco mais efetiva em si. Aqui é um forninho comercial, né, que faz essa ignição de Schrödinger. O conjunto todo é preparado da mesma forma que a gente viu anteriormente, só que eu não acendo com fósforo isso anteriormente, eu deixo a minha amostra fechada aqui dentro. E aqui eu tenho uma lâmpada dicróica com um ponto focal. Então, o frasco é posicionado exatamente no ponto focal dessa lâmpada, como uma lupa ao sol, né? E que dá o start inicial de combustão. Então, ele inicia a chama e a combustão se procede da mesma forma como eu descrevi anteriormente. Tem as suas vantagens e suas desvantagens. A principal vantagem é que é muito rápida, né? Como o ambiente está repleto de oxigênio, é o tempo de queimar a amostra e apagar a chama. Terminou a chama, você já pode começar a agitar a sua solução para capturar o reagente, os elementos metálicos, né, na solução de captura, e praticamente está pronto, é esperar esfriar e abrir o frasco. Tá? Tem baixo risco de perdas e contaminação, porque o sistema é fechado, tá? E é muito simples. A operação parece um pouco complexa, mas é bastante simples de realizar esse procedimento. Tem algumas desvantagens, que muitas vezes acontece a oxidação incompleta, eu não consigo queimar a minha amostra toda, sobra um cantinho que muitas vezes a chama não atingiu, né? Assim como uma fogueira, quando a gente faz, nem toda madeira é queimada, sempre sobra um cantinho ali. E isso traz erros analíticos, então muitas vezes você tem que repetir várias vezes esse procedimento. Tá? Pode ser que você tenha a perda por conta do aquecimento dos elementos antes deles serem degradados. Então, sobram compostos orgânicos voláteis na solução, eles não são totalmente decompostos. Então, muitas vezes, o teor de carbono residual é elevado nesse tipo de abordagem por conta dessa vaporização prematura antes da decomposição a CO2 e água. Tá? Bom, um outro exemplo que usa um princípio parecido é a bomba de combustão.
A diferença do frasco de Schrödinger, que nesse caso o frasco ele tem oxigênio pressurizado. Né? No exemplo anterior do frasco de Schrödinger, a gente colocava um fluxo de oxigênio, mas não era pressurizado, era só um ambiente rico em oxigênio. Nesse caso aqui, não, agora a gente, através de um sistema de válvula, eu injeto o oxigênio aqui, aumento a pressão de oxigênio desse conjunto, né? E eu coloco a minha amostra aqui dentro de um cestinho com um sistema de ignição elétrica. Isso aqui é um fio de níquel-cromo ou de platina, que quando passa uma corrente elétrica aqui, ele se encandece e cria o estático de combustão, né? Esse sistema, ele originalmente foi desenvolvido para análise de calorias. É um analisador calorimétrico. Então, quando vocês pegam qualquer alimento lá, está escrito lá, isso tem 1 kcal, né, de energia armazenada. Nada mais é que a determinação por essa técnica. Por que ele chama bomba de decomposição? Porque literalmente não é uma bomba, é um frasco pressurizado, fechado, repleto de oxigênio. Né? Só para vocês terem uma ideia, entra de 20 a 30 atmosferas de oxigênio pressurizado dentro dessa câmara. Então, quando isso explode, ela literalmente é uma granada, né? Por isso que o nome dela é chamada bomba de oxigênio. Ela é muito boa para fazer a análise de compostos orgânicos difíceis, né? Remédios, polímeros, né? Plásticos, é uma das matrizes mais complicadas de fazer a abertura. Mas esse sistema de alta combustão é muito eficiente, não sobra nada de material orgânico nesse sistema. Porque lá no caso do oxigênio, do frasco de Schrödinger, faltava oxigênio muitas vezes para queimar tudo. Aqui não, eu tenho um excesso de oxigênio, então ele consegue garantir a oxidação total do material. É bastante rápido o procedimento de combustão, o que demora é esfriar esse sistema. Então, normalmente uma medida demora em torno de 30 minutos. Mas vejam que ele é muito eficiente para materiais orgânicos difíceis. Tá? Pode ser da mesma forma que os frascos de Schrödinger, como o frasco é fechado, ele é muito adequado àquelas espécies voláteis. A grande desvantagem nesse caso dos frascos de combustão é que o frasco é feito de aço inox. Por conta da resistência a essa pressão, né, o frasco não pode ser polimérico e nem pode ser de vidro, porque ele literalmente vai gerar muitos bares de pressão. Então, o que é uma desvantagem? Como ele é de aço inox, eu não posso colocar soluções ácidas muito concentradas dentro dele para fazer a captura. Então, ele pode dissolver, né, o próprio frasco de amostra por conta disso. Tá? Então, traz algumas limitações em si. Aqui é um exemplo de aplicação, né, para determinação de arsênio e selênio, utilizando esse sistema, no qual eles fizeram a abertura de 1 grama de amostra, utilizando 25 atmosferas de oxigênio, e como solução absorvedora, água dentro desse processo. Tá? Após a decomposição, né, essa solução aquosa, aí, a solução absorvedora, foi determinada por geração de hidretos, fazendo então a análise do arsênio e do selênio nessas amostras. Como nos sistemas anteriores, a gente tem vantagens e desvantagens. As vantagens são as mesmas do frasco de Schrödinger, procedimento rápido, baixo risco de perdas e contaminação, e o sistema é simples, é pesar a amostra, colocar o oxigênio e ligar o equipamento para queima. Né? Tem as suas desvantagens, que eu já comentei. A primeira delas é que, como ele é de aço inox, ele tem interação com alguns elementos metálicos, principalmente, formando ligas.
E outra desvantagem é não poder utilizar soluções ácidas dentro dele por conta da dissolução do próprio frasco, né, contaminando a amostra como um total. Tá? E tem desvantagens similares àquela do frasco de Schrödinger que eu comentei, no qual os compostos orgânicos podem ser parcialmente oxidados por conta de uma evaporação prévia. Então, tem aí algumas limitações. Agitação manual, isso não vejo como uma desvantagem muito grande, mas ela é citada na literatura. Por que eu apresento o frasco de Schrödinger e o frasco de combustão, a bomba de combustão, mesmo elas não sendo muito utilizadas atualmente? Porque elas foram que deram origem à técnica de combustão mais moderna que a gente tem, que é a combustão iniciada por radiação micro-ondas. O conceito de radiação de combustão em micro-ondas, elas são baseadas totalmente nos frascos de Schrödinger e o composto, a bomba de combustão. Vamos ver como funciona. Basicamente, eu tenho aqui um frasco de micro-ondas convencional. Esse frasco normalmente pode ser de quartzo, ele tem que ser de quartzo para resistir às temperaturas. A gente adiciona uma solução absorvedora aqui. Nesse caso, como o frasco é de quartzo, eu posso colocar soluções ácidas, até mesmo ácidos concentrados. Eu tenho um anteparo que vai suportar a amostra acima dessa solução absorvedora. Tá? Então a amostra não vai ficar molhada nesse caso. Eu coloco a minha amostra aqui e, através de uma válvula lateral aqui representada por esse frasco, eu injeto de 20 a 30 bares de oxigênio dentro dessa câmara. Então o conceito é igual do frasco de Schrödinger e o frasco da bomba de combustão. A diferença é que o start inicial, a fagulha inicial que vai dar início à combustão, ela vai ser catalisada pela radiação micro-ondas. Como que isso acontece? Então eu tenho a minha amostra, normalmente a amostra é depositada na forma de uma pastilha, e abaixo dessa pastilha da amostra, eu tenho um papel de filtro que está umedecido com nitrato de amônio. O nitrato de amônio, quando exposto à radiação micro-ondas, ele entra em ignição, ele pega fogo, e aí, como o ambiente está repleto de oxigênio, essa amostra ela é decomposta, oxidada completamente dentro do sistema. Esse frasco tem a vantagem em relação aos outros que o ciclo de aquecimento pode continuar, mesmo após o esgotamento do oxigênio pela combustão, o aquecimento micro-ondas continua nesse processo, e aquela solução de captura, que pode ser uma solução ácida, ela vai ser aquecida pela radiação micro-ondas, gerar um vapor nesse ambiente que vai fazer toda a lavagem e captura dos metais, dos elementos voláteis que a gente tem aqui. Então, nessa condição, quando termina o ciclo de decomposição, a solução está pronta para ser trabalhado, para ser feita a análise química. Esse é o equipamento que a gente utiliza. É um equipamento da Anton Par, que detém a patente dessa metodologia. E uma das coisas mais importantes, que eu considero importante, que essa é uma tecnologia Tupiniquim, desenvolvida aqui no Brasil pelo grupo de Santa Maria. Aqui algumas fotos, cedidas gentilmente aí pela Anton Par, no momento em que a radiação micro-ondas inicia a combustão. O forno de micro-ondas foi ligado, iniciou essa combustão, essa queima, aí o micro-ondas foi desligado, abriram a porta e tiraram essa foto da amostra sendo queimada dentro do frasco. É um princípio bastante interessante e bonito de ver. Aqui é só um esquema para ilustrar isso, e principalmente para vocês terem uma ideia das dimensões que são utilizadas. 20 bar de oxigênio, o uso de um agente ignitor
e eu posso fazer até 0,4 gramas de amostra. Isso aqui é o que a gente tem de mais moderno em combustão. Talvez para amostras de matrizes complexas como plásticos, petróleo, coque de petróleo, polímeros dos mais diversos possíveis, né? Então é possível você fazer Teflon nisso aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, Teflon é o frasco que compõe os frascos de decomposição. É possível fazer a decomposição por essa técnica. Bom, então o sistema de decomposição por iniciação micro-ondas é o que a gente tem mais moderno, mas existe outros equipamentos dedicados a isso, tá? Elas não são muito utilizadas especificamente para o preparo de amostra, mas elas são técnicas hifenadas a sistemas de análise químico, que são sistemas dinâmicos. Então, o mais conhecido, talvez, é os tubos de combustão, que a maioria de vocês deve conhecer como analisadores elementar, né, o CNHS. Esses sistemas em si, eles fazem a decomposição, a combustão dessas amostras em um sistema de fluxo dinâmico, né, onde eles convertem através do mesmo procedimento de queima o carbono a CO2, hidrogênio a água, enxofre a SO2, nitrogênio a N2, o cloro a Cl2, né? Então, eles usam desse processo de combustão para fazer a transformação dessas amostras. E aí eu tenho detectores específicos para CO2, água, enxofre, que permitem então a análise. O princípio usa os mesmos conceitos, então eu tenho um fluxo de oxigênio passando por um tubo com amostra. Isso aqui é um forno, que as temperaturas são bastante elevadas, né? Esse forno faz com que a amostra que esteja aqui entre em combustão e os gases gerados são levados até um analisador. E esse analisador gera para nós os valores de carbono, nitrogênio e oxigênio. Tá? Ele pode ser utilizado também numa configuração em que eu adiciono aqui uma solução de captura, então eu posso também fazer a análise em solução. Então eu capturo esses elementos voláteis e mantenho ele aqui. As cinzas vão permanecer dentro desse sistema, que eu posso pegar depois e dissolver ele numa solução ácida. Um outro equipamento que usa esse mesmo princípio é o Trace on Mate, né? A única diferença é que aqui o aquecimento é dado por uma lâmpada dicróica que tem um ponto focal. A gente tem um fluxo de oxigênio que fica circulando, que vai criar essa queima, essa combustão. E aqui eu tenho um dedo frio, né, que faz condensar esses vapores e ele é capturado aqui embaixo num frasco de captura onde tem a solução, as soluções ácidas que são recicladas. Tá? Então, todos os outros equipamentos que mesmo com fluxo dinâmico utilizam esse mesmo princípio. Tá certo? Então, pessoal, a gente termina por aqui as técnicas por via seca. O nosso próximo tema é falar sobre os procedimentos de decomposição por via úmida. Um grande abraço, tchau, tchau.